Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. É uma alegria, mais uma vez, a gente retornar aqui a casa, rever rostos amigos, né? Companheiros de ideal, de doutrina espírita. É muito satisfatório sair lá de Paranavaí, pegar a estrada e me encontrar aqui com vocês. A gente está refletindo sobre a doutrina espírita, refletindo sobre mesmo a nossa vida, né? Porque a gente vem aqui é para a gente levar esse conhecimento depois e usar ele de alguma forma, né? E não meramente para a gente ficar apenas pensando por pensar. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos conversar hoje sobre o tema do perdão e da reconciliação. Um tema que é tão importante, que ele é mesmo central no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita, só que eu percebo, pelo que vejo junto com vocês hoje em sociedade, que é um tema muito mal compreendido ainda. Frequentemente se associa perdão com ser alguém servil, com ser uma pessoa ingênua, com você não ter honra, com você não ter brio. Mas imagina, a pessoa fez aquilo com você, como que você aceita isso? Como que você recebe ela de novo na sua casa? As pessoas condenam a gente, se no caso formos nós que estamos concedendo um perdão para alguém, como se a gente não soubesse o que estava fazendo, como se a gente fosse ingênuo, servil, não tivesse honra, não tivesse caráter, não tivesse estima. E será que foi isso que Jesus propôs para nós quando ele recomendou que perdoássemos as nossas ofensas? Será que era isso que Jesus queria? Quando alguém te machucar, você vai lá e dá a cara de novo, para a pessoa te derrubar de novo. A pessoa te deu um golpe, te passou uma rasteira, você vai lá para tomar outro tombo. Será que era isso que Jesus queria oferecer para nós com a temática do perdão? Vejam que essa questão, meus irmãos, é tão central na nossa vida que ela consta na nossa oração dominical. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí, se eu não estou conseguindo perdoar quem me ofende, como é que Deus vai perdoar? Se à medida que Deus usar, façamos essa pergunta para nós mesmos, se à medida que Deus vai usar para desculpar as minhas faltas, for a desculpa que eu dou para os outros quando erram para comigo, como é que eu estou nessa relação com Deus? Quanto tem Ele nos perdoado? Já pensou se ele ficasse num caderninho anotando? Fulano pisou na bola hoje, deu uma má resposta, traiu alguém, fez para uma pessoa algo que não gostaria de receber, seja motivado por qualquer motivo que for, mas agiu errado. Qual que seria a contagem das nossas faltas? Jesus propõe para nós no seu Evangelho a conquista do que ele chamava de reino dos céus. Que muita gente erroneamente ainda pensa que o reino dos céus é um lugar na atmosfera da Terra, onde você vai pegar um foguete do Elon Musk que vai subir 3.000 metros, virar à direita, e aí vai ter umas nuvens cercando, e aí daquele lugar para frente é o reino dos céus, e dali para fora você está de fora. Até por Jesus falar de maneira concreta, né, estar dentro do reino dos céus, estar fora. O homem, a mulher com entendimento ainda ilimitado, entende isso como um lugar cercado. Mas não é assim que funciona. Não é um lugar que está em algum canto do universo que a gente passa a porteira para dentro. O reino dos céus é um estado de espírito. É um estado de alma, de paz, de plenitude, onde não importa o que aconteça fora de mim, não altera o meu interior. Pensemos por um instante. Quantas coisas não nos aborrecem ao longo de um dia, de uma semana? Na nossa casa, na família, no trabalho, um parente que a gente tem uma dificuldade. O que eu quero ilustrar com isso? Parem para pensar assim, o quanto que o nosso humor oscila ao longo de um dia. O como que é bom quando a gente tem um momento de paz, tranquilidade.
Você saiu para trabalhar de manhã, você acordou num dia bom, que tem dia que a gente acorda meio estranho e nem sabe falar por quê, né? Mas imagina que você acordou num dia bom, tá aquele céu azul, como fez hoje, por exemplo. Pelo menos lá em Paranavaí, mas acho que aqui também. Sol brilhando, céu azul, ventinho fresco, não estava nem calor, nem frio. E a gente dá aquela respirada assim, ó. A vida vibra em harmonia. Como que a gente faz para perpetuar esse momento? Para não ficar numa montanha russa, agora eu estou bem. Aí chega alguém e fala uma coisa ali no meu ouvido, eu já... Alguém, um filho me faz uma contrariedade, eu já fico nervoso. E aí a gente parece uma folha ao vento. Ora a gente está contente, ora a gente está bravo. Ora eu estou alegre, ora eu estou triste. E não consegue ter uma estabilidade. Vocês querem talvez o maior exemplo do reino dos céus? A crucificação de Jesus. Tem uma mensagem de Emmanuel que ele vai falar sobre o magnetismo, sobre as ondas, e como que a gente tem hora que pensa em certas coisas, nossa cabeça fica vidrada. A gente poderia estar pensando em qualquer coisa, mas a gente se fixa em monoideias. E ele reflete sobre a crucificação de Jesus, dizendo assim, que Jesus, no momento da crucificação, ele poderia estar ali de braços abertos, estirado, e pensando, cadê meus apóstolos? Eu dei a vida por eles, não tinha um ali. Todo mundo, ó, para não morrer junto. Ele poderia pensar, gente ingrata, eu dei a vida por vocês, eu ensinei o caminho dos céus, e é isso que vocês me dão em troca? Ele poderia se prender mentalmente com todas essas coisas e ficar, como a gente diz no ditado popular, ruminando a aparente má sorte que ele teve, segundo os nossos olhos materiais que apreciam aquela situação. Mas Jesus estava com a mente onde? Na missão que ele veio cumprir. E tamanho era o equilíbrio dele, apesar das circunstâncias do momento, que ele teve a ocasião de dizer nas suas últimas palavras, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Qual será que era o entendimento de Jesus sobre o perdão? E por que é que ele nos exorta a perdoar? Por que é que a doutrina espírita fala que fora da caridade não é salvação? O que eu quero dizer, perguntando por quê, é no sentido que a gente tem que tentar encontrar uma utilidade prática para o perdão na nossa vida. Porque qualquer um de nós aqui, da boca para fora, vai dizer, claro, é importante perdoar, é tranquilo. E aí você chega na tua casa às 6 horas, aquele irmão abençoado arrombou a porta, levou o teu carro, levou teus objetos que muitas vezes você trabalhou anos para conseguir. E aí a vontade é dar um abraço nesse sujeito? Quando não acontece pior, ele não põe uma arma na cabeça do teu filho, da tua mulher, do teu marido. Se não acontecer ainda pior do que isso. E aí, meus amigos, acreditem, quando a prova chegar e a gente for convidado a usar o perdão, não vai ser doce, como é nos lábios agora que a gente está refletindo aqui. Todo mundo tranquilo, na casa espírita, as coisas mais ou menos em ordem na vida particular, porque a gente pelo menos conseguiu sair de casa para vir aqui, já é uma vantagem, já é uma coisa boa. Então nós precisamos refletir no perdão para que ele vire uma ferramenta muito útil da nossa caixa de ferramentas da vida. Ok? Quem aqui é de mais idade vai lembrar que tinha uma ferramenta que eu não vou lembrar o nome, que era... Arco de pua. Lembra a furadeira de antigamente? Era a broca, aí você segurava aqui e tinha que fazer assim, ó. Gente do céu, você tem um barracão para furar 1000 tábuas. Quanto tempo demora? Hoje em dia com a furadeira, furou. E agora é tudo até a bateria. Você não precisa mais nem de energia elétrica. Você está na roça, não tem um poste de luz.
você consegue furar. Olha como que uma ferramenta faz uma diferença na vida e alegria. O perdão para nós, ele precisa estar a tal ponto compreendido para que de uma maneira semelhante ele também seja, na nossa caixa de ferramentas da vida, algo de muito valor e que tenha um uso prático. Lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer assim para Allan Kardec, que a gente só é infeliz porque a gente se afasta da lei de Deus. Que se nós cumpríssemos a lei de Deus em integralidade, a gente seria feliz. Mas atenção, eles não estão falando lá da felicidade, pessoal, de um churrasco em família, de uma festa de som alto. Não é esse tipo de felicidade. A felicidade a que os Espíritos se referem seria mais semelhante ao que a gente chama de paz. Seria o contrário do desespero, da perturbação, da dor incessante. É um momento de tranquilidade. Quer ver o valor que tem a paz? Perde a tua paz. Perde a tua noite de sono. Aí a gente vai ver o quanto que ela vale. Então, por percebermos que a gente ainda não vive numa frequência de paz constante, nós identificamos, olha, a gente ainda não vive a lei divina na sua plenitude. A gente não ama irrestritamente, a gente não perdoa irrestritamente. Nós temos vícios, pessoal. Os mais notórios, dizem os espíritos, o orgulho e o egoísmo, que eles são o pai de tudo que vem depois, de roubo, de crime, de usar droga, de trair o cônjuge. Tudo isso é filho, nasceu do orgulho e do egoísmo, que é o quê? É pensar demasiado em mim. É o meu prazer, a minha alegria, a minha felicidade, mesmo que talvez eu precise dar uma pisada em quem eu amo ou em quem eu não conheço. Então, sabendo que a gente vive num mundo onde os habitantes aqui dessa casa, eu incluso, não aprendemos a viver conforme a lei de Deus, o que a gente pode deduzir? Que é natural que em um momento ou outro nós vamos estar pisando nos nossos pés. Eu vou estar machucando alguém e alguém vai estar me machucando. É uma traição que a gente recebe de uma pessoa amada. É alguém que calunia a gente, fala mal de nós. Um companheiro do trabalho que me passa a perna. Um ente familiar que dificulta para mim todo dia, que não me compreende. São diversas situações que instauram na gente um sentimento que todos nós aqui conhecemos. A mágoa. O ressentimento. Aquele caroço na garganta que não desce. Todo mundo aqui conhece, eu conheço. É para esse sentimento que Jesus está falando, quando ele convida a gente a perdoar. Por que a mágoa é prejudicial para a gente? Por que ela é contrária à lei divina e faz com que a gente sofra? O homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. A mágoa é contrária à lei de Deus. Logo, se a mágoa está em mim, eu vou sofrer porque ela é contrária à lei divina. Existe um ditado muito antigo que diz assim, que cultivar a mágoa é como tomar um copo de veneno e esperar que o outro caia morto, quando fui eu que tomei aquele veneno. Confunde-se, como a gente disse lá no início da nossa fala, o perdão como servilidade, como abaixar a cabeça, não ter brilho, não ter valor, como se assim, a pessoa me traiu. Vou usar um exemplo de um amargo, tá? Um amigo muito querido me deu um golpe, me passou para trás, me roubou o dinheiro, me passou... Imaginemos uma situação hipotética, qual que for, de uma pessoa amada. E diga de passagem, né? Do inimigo às vezes nem ofende tanto, mas quando vem do nosso círculo amoroso, aí é que nos pega. E aí a pessoa nos fez o mal. E aí, se de repente a gente elabora aquela situação dentro de nós e volta ao convívio dessa pessoa, logo vão dizer, mas vem cá, você está de novo andando com esse cara. Você não aprendeu a lição não, você não isso, você não aquilo. E a gente
que, naturalmente, temos que tomar o cuidado, mas, sobretudo, a gente tem que renovar a nossa concepção acerca do que seja perdão. Porque muitas vezes a pessoa coloca assim: vou perdoar esse bandido, essa pessoa mau caráter. Como se o nosso perdão fosse uma borracha que vai lá e apaga o erro do outro. Como se o nosso perdão fosse falar assim: ai, imagina, assaltante, não foi nada, eu entendo você, tá tudo bem. Não é isso, perdão. Amigo, você virou minha vida de cabeça para baixo. Foi muito difícil o que você fez eu passar. Entretanto, eu reconheço que não me convém ficar ruminando essa situação. Porque quando a gente às vezes pensa sobre perdão para uma dor que nos machucou muito, é como se a gente passasse um aval. Não foi nada. Eu te desculpo. Não, gente, foi alguma coisa sim. Machucaram a gente. Às vezes nos traíram, nos passaram para trás, subtraíram alguma coisa de nós que nos machucou, que nos custou caro. Perdoar não é dizer não foi nada. Foi sim. Perdoar é falar assim: não me compete ficar revivendo essa situação. Porque não está fazendo bem para mim e não vai mudar nada. Hoje é dia 14 de novembro. O que você almoçou 14 de novembro do ano passado? Quem lembra? Com quem que você estava naquele dia? O que você fez? Você dormiu bem ou mal? Ninguém? Ninguém, né? Mas vocês viveram esse dia, não viveu? Por que você não lembra? Porque você não deu uma significância para esse dia e para esses eventos deles, a ponto de guardar isso na sua memória. E por que a gente às vezes passa uma situação difícil e fica cuidando daquilo com carinho, que nem fosse um gato no nosso colo assim? Não, isso aqui é a minha mágoa. Olha aqui o que fizeram comigo. E cuida. E onde vai, leva aquele gato. O Rossandro Klinge traz uma figura de linguagem forte, mas que ilustra a situação. Ele imagina assim: você está andando de metrô ou de ônibus, e no solavanco ali você fica enjoado e acaba vomitando. E aí de repente você tinha uma bacia no colo, não sei, caiu ali dentro, você guarda aquilo ali, escorre, se limpa assim e tranca. E aí você chega em casa, abre aquilo lá e cheira. Que imagem forte, né, pessoal? E guarda aquilo. No outro dia você acorda e lembra daquilo lá. Aí você corre lá de novo. Quem em sã consciência vai fazer isso? Só que a gente às vezes faz isso sem perceber, com as coisas ruins que nos fizeram. Por quê? Porque a gente ainda acredita que o nosso valor vem de fora. Que alguém me amar significa essa pessoa nunca vai me ferir. Se ela me ferir, significa que ela não me ama. Oh, mas vem cá, você considerou que essa pessoa não é perfeita? Que você não é perfeito? Que como você tem o direito de errar, ela tem o direito de errar? Vejam só, concepções falsas que a gente alimenta dentro da gente. Porque comigo é assim, ó, aqui, ó, preto no branco, é. E quando você erra com os outros são preto no branco com você também? E quando você precisar da desculpa de alguém, como é que você gostaria que essa pessoa te tratasse? Jesus colocou essa reflexão para nós. Troca de cadeira. Qual que é a medida da justiça? Eu tenho o meu direito, ele tem o dele. Troca de cadeira com ele e veja como que, em circunstâncias idênticas, você gostaria que agisse com você. Aí você vai achar o limite da tua ação. Então, gente, recapitulando o perdão. Perdoar alguém não é dizer assim: eu abro mão que a justiça seja feita. Não. É o entendimento que nós não somos cobradores. Vai me pagar? Pagar o quê, criatura? E o que você deve para os outros?
e o que você deve para Deus. Quem erra com a gente, antes de errar com a gente, erra com a lei de Deus. E Deus é justo, pessoal. Acreditem, é justo. Não existe uma transgressão à lei divina, nossa ou dos outros, que não encontra compensação. Só que a nossa vontade é o quê? Preto no branco. Escreveu, não leu? Toma. Deus não funciona assim. Não é ação e reação. É causa e efeito. Porque o objetivo de Deus não é nos punir, mas é fazer com que nós, ou quem errou contra nós, entenda que agiu errado. E o convite do entendimento sempre é primeiro pelo amor. E aí, quando a gente não entende o convite do amor, eventualmente Deus envia a dor, para que a gente venha pensar, venha refletir. Estamos entendidos então? Perdão não é passar um pano no erro do outro. O outro errou, vai se acertar perante Deus, mas não sou eu o cobrador. O outro errou, mas não quer dizer que eu não tenha minha honra. Não quer dizer que ele não me ame. A questão é que o nosso valor vem de dentro de nós. De dentro. Conta-se uma mensagem, não vou saber quem é o autor, mas que um mestre de artes marciais, um ancião que sobretudo era muito sábio, estava ali com os seus alunos. E um dos seus alunos quis desafiá-lo para se provar que era maior do que o mestre. E o mestre já muito de idade. E determinado dia, numa roda ali, esse aluno começou a desafiar o mestre para a luta. E o mestre não cedeu ao convite dele de baixar o nível. E aí ele começou a pegar pesado. Começou a insultar, dirigir palavras de baixo calão para o seu mestre. E todos os outros alunos ali presenciando a cena. O mestre não respondia, ele foi abaixando o nível, abaixando. Daqui a pouco ele cuspiu no mestre dele, muito nervoso, já enfurecido, tentando fazer com que o mestre revidasse. O mestre, tranquilo, sereno, calmo. Aconteceu que esse aluno não conseguiu o que ele queria e foi embora, xingando alto. Dali a pouco os outros alunos foram todos correndo lá. Mestre, olha só o que ele fez com o senhor, você não vai fazer nada. Acabou com a sua moral. Te desrespeitou, te rebaixou. E o mestre, mantendo a mesma calma, falou: quem? Eu? Moral rebaixada? Não. Por quê? Olha o que ele fez com você. Sim, ele se desequilibrou. Eu não. E aí o mestre traz outra imagem de figura forte para os alunos. Se alguém te entregar uma bacia de dejetos, você é obrigado a segurar? Aí os alunos pensaram, não. Aí o mestre respondeu, pois então, eu deixei a bacia na mão dele. Vejam como muitas vezes, de novo, a gente mede o nosso valor pelo que acontece fora de nós. A gente de repente está num dia bom, está tudo tranquilo. Chega uma pessoa toda desequilibrada, faz uma arruaça, chuta a poeira perto de nós. E a gente vai lá e cata aquilo pra gente. E compra, por assim dizer. A gente compra a briga. A gente compra a ofensa. A gente compra o desequilíbrio. Por quê? Porque a gente não sabe ainda quem nós somos. O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Então, por que Jesus recomenda o perdão para nós? Vamos voltar lá agora para a caixa de ferramentas, pessoal. Como é que a gente se sente quando a gente tem mágoa? Quando a gente tem ressentimento? A gente fica mal, não fica? Não desce um caroço na garganta. A gente se sente desrespeitado, humilhado por algo que aconteceu fora. Quando Jesus nos recomenda o perdão, ele está falando assim, ó, pega esse peso e joga fora, porque você não precisa carregar ele. Esquece o que aconteceu.
Assim como você não lembra o que você fez no dia 14 de novembro de 2023. Esquece esse acontecimento. Se você não pode esquecer ele de absoluto, tira dele a importância que você dá, para que fique a memória, mas que quando você pensa na memória, já não tem mais aquele peso, não tem mais aquela importância. Isso tem a aplicação prática de alijar o nosso barco. Sabe o que significa alijar, pessoal? É um verbo. Quando o navio está afundando, está entrando água, o capitão fala, alijar o navio. Aí pega-se todos os pesos desnecessários e empurra para o mar, para o navio não fazer peso para baixo, para não afundar, para ficar mais leve. Os benfeitores espirituais usam esse verbo com frequência, alijar. Alijar é jogar fora um peso que a gente não precisa carregar. Ah, mas e o meu valor? E a minha honra perante os meus amigos? Eis as provas da existência. Para a gente fortalecer em nós a convicção, o meu valor não vem de fora, vem de mim. Porque se eu ficar cultivando a mágoa, eu vou dar lado para pensamentos de vingança, eu vou dar lado para obsessão, que é aquela voz na minha cabeça que não sossega, não me deixa descansar. Eu vou ficar desejando o outro mal. Eu vou ficar torcendo para que o outro caia, para que eu tenha uma sensação de que, ok, agora a justiça foi feita. Vocês acham que esse sentimento é agradável a Deus? Desejar que um irmão nosso caia, que ele morra, que ele receba uma surra. Uma das leis divinas é a lei de amor, justiça e caridade. Fazer uma coisa dessas, desejar o outro mal, é violar essa lei. E aí lembra lá? Longe da lei de Deus, violando a lei de Deus, não dá para ser feliz. Se a gente consegue passar pela situação e não ficar preso nela, a gente segue a nossa vida. E o que eu faço com aquela pessoa? Vamos falar da reconciliação agora. O que eu faço com aquela pessoa? Pode ser alguém de fora, pode ser alguém de casa. O mal que ela me fez pode ser um mal de morte ou pode ser algo superficial. A recomendação evangélica é clara. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto caminha com eles, para que depois não te aconteça coisa pior. É natural que a gente aqui às vezes tenha uma encrenca com alguém que não foi resolvida. Como é que a gente se sente quando a gente passa por essa pessoa na rua? Ou está entrando numa loja, entrando no banco e dá de cara? É ruim, não é? Constrangimento. Imagina um dia, então, você cair numa situação onde você precisa de uma ajuda, precisa de um favor, e aí é para essa pessoa que você vai ter que pedir. A gente deixa quieto, né? Não vou atrás, não vou falar com ela. Olha aí, dor desnecessária. Nem sempre a reconciliação depende da gente. Depende do outro também querer se reconciliar. Como que a gente faz nesses casos, então? Jesus nos orienta assim, olha, sede manso como as pombas e prudente como a serpente. O que isso quer dizer? Seja bom, mas não seja ingênuo, porque existe gente mal no mundo que só está esperando uma chance para te passar uma rasteira. Antigamente era comum dar pouso para o viajante. Como é que você vai abrir a casa hoje em dia para um desconhecido, com a droga no mundo do jeito que está? Antigamente era comum a gente ir na entrada da cidade, pedir carona, dar carona. Como você dá carona hoje em dia? As coisas vão mudando. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que ter malícia, tem que desconfiar do perigo. Quando uma pessoa nos fere, como que eu vou me reconciliar com ela? Não sendo ingênuo, reconhecendo a dificuldade daquela pessoa, onde foi que ela vacilou com você, e se certificando de que você vai tomar todas as medidas necessárias para não dar ensejo dela vir a pisar na bola de novo. Ela já mostrou que ela tem aquela falha, você vai ficar dando sopa? Não quer dizer que você tenha que se apartar dela.
casos e casos, situações e situações. Vamos lembrar de Pedro. Senhor, quantas vezes eu vou ter que perdoar o meu irmão quando ele errar contra mim? Será 7 vezes? E Jesus responde, não te digo que 7, mas 70 vezes 7. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Paulo, de Tarso, propõe para nós. Quantas vezes Deus tem que te perdoar? Você acha que Deus fica contando? E a gente, quando alguém erra com nós, a gente fica, só na bola. De novo, daqui a pouco a gente não quer mais conversa. Imagina se Deus fizesse assim para conosco. Se essa fosse a medida de Deus para conosco. Então, busquemos compreender, sobretudo, quem nós somos. Autoconhecimento não é o que vem de fora e como as pessoas me tratam que dá o meu valor. É preciso que eu mantenha o meu equilíbrio íntimo, que eu cultive o reino dos céus. Como que eu faço isso, pessoal? Uma das formas, vindo ao templo religioso, refletindo sobre o porquê da vida. Eu poderia não existir, mas eu existo. Olha só, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu sou um acidente da criação? Ou existe um propósito para a minha vida? Existe um porquê maior? Tem gente, pessoal, que vive pro sextou. Churrasco, cerveja, carne, amigos, junta todo mundo, bagunça. Segunda-feira é um dia ruim, começa a semana de trabalho, e aí sexta-feira tudo de novo. Nada de errado com as confraternizações do mundo. Mas se ela é o nosso objetivo de vida, que vida pequena que a gente tem. Vão acontecer as catástrofes da existência e nós vamos ficar assim, como passou um furacão. Porque a gente não tem preparo nenhum espiritual para lidar com as adversidades da vida. Então, por isso, é interessante a gente fazer o quê? Tirar um tempo para cuidar daquilo que é eterno. Assim como o nosso corpo, que é material, se alimenta do que é material, o nosso espírito, que é imaterial e que também tem sede, também tem fome, se alimenta daquilo que é imaterial, do conhecimento, da instrução. Né? Jesus colocou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então que a gente estude, que a gente reflita, que a gente pare pelo menos um dia na semana e tenha um compromisso em vir aqui na Casa Espírita. Porque se eu só for até Deus, quando as coisas estiverem difíceis, que moral que a gente tem perante a nossa própria consciência? Não vou nem falar perante Deus, porque Deus nos ama invariavelmente. Mas como que a gente se sente? Eu só busco a Deus quando eu preciso, quando as coisas estão ruins. E não cuido quando as coisas estão indo bem, para que elas não venham a degringolar. Porque a guerra, pessoal, começa justamente quando está todo mundo bem tranquilo e em paz. Quando a guerra está instalada, fica todo mundo de orelha em pé. A gente escorrega justamente quando a gente acha que está tudo certo, está tudo bom. Então que a gente possa perseguir na Casa Espírita. Firmar o nosso compromisso em buscar conhecer quem nós somos, o que eu estou fazendo aqui, por que a vida é desse jeito, por que hora eu estou bem, por que hora eu estou mal, como que eu faço para ter uma vida melhor, como que eu faço para me aproximar do reino dos céus que Jesus exemplificou para a gente, para eu ter uma vida autônoma assim, que eu me sinta bem, independente do que aconteça, consiga manter o meu equilíbrio, a minha paz. Que nós possamos então, meus irmãos, minhas irmãs, nos esforçar nesse ideal de compreender o perdão como uma ferramenta que tira o peso das minhas costas, que eu não preciso carregar, que me livra da mágoa. Algumas coisas são mais fáceis de perdoar, outras são mais difíceis. Mas o perdão enquanto caminho, no sentido assim de buscar percorrê-lo, sempre vai ser possível para nós. Sozinho é mais difícil, mas com Deus, quando a gente divide o fardo, fica mais leve. E qual que é o resultado disso? Uma vida mais tranquila, sem ficar andando com a minha bacia de dejetos ali embaixo do braço, sofrendo,
de novo e de novo por coisas que eu já não precisaria sofrer. Amém, pessoal? Convido todos então nesse momento para de pensamento elevado, orarmos a Deus, agradecendo aí pela dádiva da vida, pelo sol que se levantou para todos nós em mais esse dia, pelo nosso pulmão, que nessa noite respira o ar fresco sem a ajuda de aparelhos. Ninguém aqui está no hospital, temos condições de andar com as próprias pernas, temos condições físicas, psicológicas, espirituais, de estarmos aqui reunidos nesta casa hoje, Senhor, pois sabemos que tem pessoas que não dispõem das mesmas condições. Obrigado pela Tua palavra, que para nós representa alimento espiritual, a nos fortalecer, Mestre, nos embates da vida, que não tem por objetivo nos aniquilar, mas fazer com que a gente cresça em experiência, em conhecimento, em bondade. E para isso nós sabemos, o Senhor nos deixa as provas, que têm o objetivo de nos colocar a virtude à prova, Senhor. Abençoa-nos, para que nos embates da vida, quando nós nos sintamos, Senhor, enfraquecidos, desonrados, humilhados, traídos, Pai, nós tenhamos a força de perdoar a nós mesmos em primeiro lugar, Senhor, e em seguida nos libertarmos da ocorrência menos feliz, procurando cumprir com os deveres que cada dia traz para nós, para que, ocupando as mãos e a cabeça, a gente se afaste cada vez mais e venha a ganhar distância do acontecimento menos feliz da véspera, Senhor. Desta maneira nós seremos felizes, nós escaparemos à sugestão do mal, da vingança e, sobretudo, Senhor, do sofrimento que acomete aquele que não esquece, aquele que não perdoa, aquele que fica ruminando o mal recebido, Senhor, agarrado a ele como quem lhe pertencesse, quando já não precisa ser assim. Nos dá forças, Jesus, divino amigo, para que nós possamos ter a coragem, a força, o interesse, a determinação de cultivar em nós o reino dos céus, através de esforços práticos, Senhor, na vida do cotidiano, nos embates que cada dia traz para a gente, para que venha vindo a nos fortalecer, a gente possa ser cada vez mais feliz, cada vez mais autônomo, depender cada vez menos dos outros, de circunstâncias externas, Senhor. Assim, com muita gratidão, nós damos por encerrado o encontro da noite e rogamos que a Tua paz, Senhor, nos envolva e nos acompanhe até os nossos lares, permanecendo conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Jesus nos abençoe.